Praise God. Se você pode, abra sua Bíblia em Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19. Sexta-feira nós vamos ter uma ceia. A ceia como seria no dia do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, venham a horas para tomar o seu lugar, porque é uma ceia com uma meditação sobre o que talvez fosse a ceia que o Senhor fez com os seus discípulos. Hallelujah, praise God. Lucas capítulo 19. Eu intitulei a mensagem de hoje. Se isto trabalha, nem sempre trabalha. Oh, cool, look at that, it's working. Admiradores, seguidores ou religiosos? Um destas categorias todos nós caímos. Todos nós vamos lá dar. O meu pai costumava dizer que há dois tipos de pessoas na igreja. Há os cristãos e há os que querem ser cristãos. Os cristãos e há os que gostam de ouvir, gostam de ver, gostam do ambiente, mas nunca fazem uma decisão. Admiradores, seguidores ou religiosos? Os três tipos de pessoas que nós encontramos na entrada de Jerusalém, quando Jesus entrou em Jerusalém. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos lá então para Lucas capítulo 19, no versículo 28. Lucas 19, versículo 28. Vamos ler um pouquinho a palavra do Senhor. Eu vou pedir depois levantarem, por causa que é um pouco longo. A palavra é um pouco longa. Mas diz assim a palavra do Senhor. Tendo Jesus assim falado, ia a caminho adiante deles, subindo para Jerusalém. E ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto do monte que se chama das Oliveiras, enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está de fronte, e aí, ao entrar, achareis preso um jumentinho, em que ninguém jamais montou. Desprendei-o e trazei-o. Desprendei-o e trazei-o. Eu perdi o meu lugar aqui, só um segundo. Se alguém vos perguntar: por que o desprendeis? Respondereis assim: o Senhor precisa dele. Partiram, pois, os que tinham sido enviados e acharam conforme lhes dissera. Enquanto desprendiam o jumentinho, os seus donos lhe perguntaram: por que desprendeis o jumentinho? Responderam eles: o Senhor precisa dele. Trouxeram-no, pois, a Jesus e, lançando os seus mantos sobre o jumentinho, fizeram que Jesus montasse. E enquanto ele ia passando, outros estendiam nos caminhos os seus mantos. Quando já ia chegando à descida do Monte Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: Bendito o Rei que vem em nome do Senhor. Paz no céu e glória nas alturas. Nisso disseram-lhes alguns dos fariseus dentre a multidão: Mestre, repreende os teus discípulos. E ao que ele respondeu: Digo-vos, se estes se calarem, as pedras clamarão. Pai, abençoa a tua palavra, que possamos compreendê-la e crescer, Senhor Deus. Hallelujah, praise God. Hoje a fé cristã está reconhecendo o que é conhecido como Domingo de Ramos, ou a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém.
Jesus e os seus discípulos caminhavam na estrada de Jericó. Eles já haviam caminhando a maior parte deste caminho perigoso que torcia e girava por 17 milhas de Jericó até Jerusalém. Jesus, quando viajou pela estrada para Jerusalém naquele dia, sabia que este era um dia de celebração. Mas ele também tinha o conhecimento iminente em seu coração de que em apenas alguns dias ele daria sua vida. E então o Domingo de Ramos foi amargo e doce para Jesus. Ao se aproximarem de Jerusalém e chegaram a Betfage, no Monte das Oliveiras, Jesus dá instruções aos discípulos para irem procurar um jumentinho na aldeia. E assim a jumenta é trazida a Jesus. Os discípulos criam uma cela improvisada, colocando suas capas nas costas do jumento. E Jesus, montando no jumento, fez uma entrada em Jerusalém. Domingo de Ramos é um dia de palavra, é um dia em que palavras como alegria, hosana, bendito, glória a Deus, hosana ao Rei dos Reis, são expressões usadas com frequência neste dia, ou naquele dia que Jesus entrou. Então, Jesus entrou em Jerusalém montado em um jumento por 3 razões. A primeira é o cumprimento da profecia de Zacarias 9:9, fazendo de sua entrada triunfal um símbolo de paz, montado em um animal humilde. O segundo é, no mundo bíblico antigo, um líder entrava a cavalo se viesse em termos de guerra. E entrava em um jumento para significar a vinha em paz. E a terceira razão é que Jesus usou o jumento para conectar com o povo comum. Ele sabia a mensagem que queria enviar a todas as pessoas. Montar um jumento representava que ele vinha com paz e intenções pacíficas. Era um domingo de primavera na volta do ano 30 DC. A cidade santa de Jerusalém estava lotada de peregrinos que tinham vindo para a celebração anual da Páscoa. Não, neste ponto aqui é necessário que os irmãos possam pensar e possam imaginar o ambiente. Todos nós gostamos de uma festa, não é verdade? E quando nós fazemos festa, vem muita gente. Há muitas festas. Os portugueses gostam de muitas festas. Festas. Tem festas por aqui, por lá. E muita gente vem de toda a parte. Há festas aqui em Fall River, que vêm pessoas do Canadá. Há festas nos Açores, que vão pessoas do Canadá para os Açores e vão de outras partes do país para os Açores. Há festa em Portugal, no continente, em que eles decoram as ruas inteiras e fazem aqueles desfiles pelas ruas fora. Só você agora imagine aquele ambiente em Jerusalém. Era tempo de celebrar a Páscoa. E vinha povo de todo o lado. Era um domingo de primavera. E este lugar estava lotado de peregrinos que tinham vindo para a celebração anual da Páscoa. Só você agora imagine aquele lugar cheio de gente. As multidões em Jerusalém aumentaram para várias centenas, talvez milhares de pessoas. Lotavam as ruas de Jerusalém com peregrinos residentes. Aquilo era como um povo que vivia lá. Eles enchiam aquelas ruas todas. E preparavam-se para a festa da Páscoa. A festa mais memorável da história do povo hebreu, povo judeu. Pois é esta festa de Páscoa que comemora a libertação da nação de Israel da escravidão do Egito. Todos conhecem a história, não é verdade? Moisés foi ao Egito e tirou o povo para fora. E aquele dia em qual eles saíram marcou a Páscoa. E o povo celebra aquele dia como o dia de libertação. A refeição de cedar do cordeiro e ervas amargas e outros alimentos simbólicos
É isto que nós vamos fazer sexta-feira. Esta cena. Esta festa. Ervas amargas, outros alimentos simbólicos, serão consumidos naquela semana, lembrando aos judeus do primeiro século que Deus libertou os seus ancestrais da opressão do Egito. Todos conhecem a história, não é verdade? A noite antes deles saírem, Deus disse-lhes para fazerem aquela ceia, não é? E prepararem-se para andar para a frente, para saírem. E estes elementos são o que nós vamos tentar usar na sexta-feira como celebração, como um tipo da ceia que eles teriam naquele tempo. Mas a oração e o desejo do povo nos dias de Jesus era que Deus libertasse os judeus da opressão dos romanos, como Ele libertou o povo hebraico da opressão dos egípcios. E aquele tempo todo, aqueles anos todos, aqueles centenários todos, eles estavam sempre esperando alguém que vinha e os libertava do poder da mão dos romanos. E nós sabemos que o exército romano, o imperador romano naquele tempo, eles não eram boas pessoas. Eles eram maus. Castigavam, matavam, abusavam. E este é o povo que estava debaixo do poder do Império Romano. E eles estavam esperando um Messias, um libertador, que os ia libertar do poder do Império Romano, como Moisés foi ao Egito e Deus o usou para libertar o povo hebraico da mão dos egípcios. Só quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, sentado num jumento, não num cavalo, o cavalo falava de um rei que vinha para a guerra, vinha para lutar, vinha em guerra. Mas o jumento era um símbolo de humildade, era um símbolo de um rei que vinha humilde, vinha para ajudar o povo, vinha para fazer o que era necessário para o povo. Só o povo gritava: Hosana! Bendito que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. Só quando Jesus Cristo entrou em Jerusalém, sentado num burrinho, eles aceitaram aquilo como o Rei vem, finalmente vem, para nos libertar. O Filho enviado, o Messias que nós estamos esperando há tantos anos. E o povo gritava: Hosana! Bendito aquele que vem em nome do Senhor, o Rei de Israel. E somente um rei seria saudado daquela forma. Se voltar lá para 2 de Reis 9:13, pode ver que só um rei é que era saudado daquela forma. Quando o rei Davi tomou o seu lugar como rei, ele entrou num jumento. Só um rei, que vinha para ajudar o povo, libertar o povo e ser o rei do povo. Só ele entrava daquela forma, era saudado desta forma. E o povo queria que Jesus fosse esse rei. Os irmãos lembram-se quando ele fez aquele milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? E depois ele disse aos discípulos para irem ao barco e atravessarem para o outro lado. Eu acho que foi semana passada que eu falei sobre isso, se não me engano. Okay. Ele ficou para trás, e os irmãos lembram-se o que é que ele disse ao povo: vocês querem fazer de mim rei por causa que eu os alimentei. Não porque eu sou filho de Deus, eu sou Messias, eu sou Salvador, mas porque eu vos alimentei. O povo queria fazer dele um rei. Então o povo gritava: Hosana, bendito aquele que veio em nome do Senhor. E o povo queria que Jesus fosse o seu rei. Mas ao chegarem a Jerusalém, o povo começou a clamar e a louvar a Deus. Não, naquele mesmo grupo havia os nossos amigos fariseus. Primeiro ouviram aquele barulho, da multidão,
os aplausos e os gritos. E se ao aproximarem puderam ouvir o que todos diziam. Não, Jesus Cristo não era estranho para os fariseus. Ele já tinha falar com eles face a face muita vez. Eles o tinham tentado matar várias vezes. Eles o tinham tentado que ele caísse em pecado várias vezes. Eles não eram estranhos para ele. Em fato, a Bíblia diz que eles chamam ele mestre. Os fariseus primeiro ouviram este barulho da multidão. Os gritos, aplausos. E ao se aproximarem, puderam ver e ouvir o que se estava passando naquele lugar. E em Lucas 19, 37, 38 diz assim: quando já ia chegando à descida do Monte Oliveiras, toda a multidão dos discípulos, regozijando-se, começou a louvar a Deus em alta voz, por todos os milagres que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz na terra e glória nas alturas. Foi isto que os fariseus estavam ouvindo. Foi isto que os fariseus estavam ouvindo. Eles não queriam ouvir isto. Eles não queriam ouvir isto. O que é que eles fazem? Eles falaram ao Senhor e disseram: mestre, manda que este povo se cale. Manda que este povo se cale. Mais curioso que nunca, eles avançaram para ver o que estava acontecendo. Algumas pessoas estavam despindo suas capas e jogando-as na estrada. Outros subiram às árvores para cortar ramos das palmeiras. Os ramos das palmeiras simbolizavam o triunfo e a vitória. Agora nós podemos compreender porque é que eles estavam louvando a Jesus Cristo. Por causa que eles pensavam que eles eram o rei que os ia libertar. Eles foram buscar palmeiras para pôr no chão. É o que nós hoje podemos usar, o da red carpet, carpete vermelha, quando os artistas entram. Quando pessoas reais passam, quando o presidente vai a algum lado, quando o rei ou a rainha vem, quando o príncipe vem, põe aquela carpete vermelha. Era isto, o símbolo era este. Aqui está passando alguém muito importante, o rei de Israel, que é o que eles estavam falando. E os fariseus estavam ouvindo isto. Sim, as crianças se alinhavam nas ruas da cidade, agitando os seus ramos de vitória e cantando: Hosana, bendito seja o Rei que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Agora, faça uma fotografia na sua mente. Faça uma fotografia na sua mente. Os fariseus que já odiavam a Jesus Cristo, agora estão ouvindo o povo louvar a Jesus Cristo. Agora estão ouvindo o povo a expor tudo que é necessário, que eles faziam para dar as boas-vindas a um rei. Estavam mostrando um símbolo de autoridade real que vinha em paz. Esta multidão de admiradores estavam ali regozijando, pulando, contentes, porque têm procurado um herói. Há anos, centenas de anos que eu estou à espera de um herói. Um que venha libertá-los, um que venha acabar com os romanos e levantar Israel. Eles precisavam de um herói. E Jesus parece ser este herói que eles estavam esperando. Eles tinham visto ele fazer milagres. Ele curava os cegos, curava os leprosos. Ele ensinava no templo. Ele falava aos demónios e os demónios fugiam, as pessoas eram libertas. Em fato, que ele até ressuscitou os mortos. Lázaro e o filho daquela mãe que iam passando, ele ressuscitou-os. Mas quantos de vós sabe que o homem pode ter um coração tão duro que Deus faça
o que ele precisa fazer à sua frente, eles nunca aceitam. Talvez você conheça alguém assim. Talvez conheça alguém assim. E o coração está tão duro, que podem ver o milagre à frente dos olhos, mas nunca aceitar. Este era o coração dos fariseus. Eles eram tão porosos na sua lei, eles eram tão porosos na sua maneira de ser, eles eram melhor do que o resto do povo. Eles se punham nos cantos da rua, batiam no peito, oh Senhor Deus, a orar, para que o povo pudesse ver que eles oravam. Eu não sou como este. Em facto, a história mostra, e a cultura mostra, que quando eles entravam em alguma coisa com um dos povos comum, eles iam se lavar e mudar suas vestes. Porque eles tocaram em coisa comum. Era a categoria que eles se punham, tanto acima do povo comum, do povo normal, que quando o povo normal tocava neles, eles iam mudar de roupas e iam se lavar. E aqui está Jesus Cristo. Hosana nas alturas. O nosso herói chegou agora. E aqueles que pensavam que eram os seus heróis, que eram os fariseus, que eram os autores da lei, eles estavam ouvindo, nós somos os vossos heróis. Não. E o povo dizia, Hosana, filho de Deus, Hosana nas alturas. Oh, está chegando o nosso rei, está chegando a nossa oportunidade de ser libertados. E eles mandam o povo, falam com Jesus Cristo. E pedem que eles mandem calar o povo. Eles ouviram relatos de Jesus podia curar pessoas, alimentar as multidões. Quando ele orava, os espíritos malignos fugiam. Alguns até tiveram experiências pessoais com ele. Como Bartimeu, Isaqueu, Maria. Esta era uma multidão mista de admiradores, seguidores e religiosos. E alguns estavam lá sem entender o que estava acontecendo. Talvez no alvoroço, talvez estavam passando por ali, talvez foram à festa sem pensamento nenhum. Foram à festa, gostavam da festa, foram à festa. Quantos de vós têm ido à festa só para ver o que está passando lá? Amém? É verdade? Era isso que eu fazia. Eu ia lá só para ver o que estava. Em primeiro lugar, ia lá para namorar com a Rita. E depois ia para ver o que se passava. Eu arranjava todas as oportunidades para namorar com a Rita. E eu gostava de ir lá para ver o que se passava. Havia seguidores, havia religiosos, havia admiradores e até havia aqueles que estão apenas e foram lá porque foram à festa. E eles perguntavam, quem é este? E a multidão respondeu, este é Jesus, o profeta de Nazaré, da Galileia. Mateus 21. Mas no versículo 37 a Bíblia diz que toda a multidão começa a louvar em alta voz. Eles começaram a gritar pelas obras poderosas que o viram fazer, chamando como rei que vem em nome do Senhor. No versículo 39, os fariseus, os religiosos, os sabichões, sabiam tudo. Eram os doutores. Mas eles queriam silenciar a multidão. Mas a alegria era tão grande que eles não podiam controlar. Então eles chamam a Jesus para repreender a multidão. Não, esta palavra repreender é um pouco mais, eu creio que é um pouco mais profunda do que apenas mandar calar. Quando nós repreendemos alguma coisa, é porque alguém está errado. Não é porque eles estão falando muito, mas é porque alguém está errado, alguém está a fazer não está a fazer a coisa certa. Nós repreendemos nossas crianças porque os amamos e para que eles não façam o erro que fizeram. Só nós repreendemos. E esta palavra repreender fala de uma ação de pôr alguém de parte.
por algo que fez errado. E era isto que os fariseus queriam que Jesus Cristo fizesse. Não só os mandar calar, mas repreender. A multidão. Em outras palavras, diga a eles para parar com esse barulho absurdo. Você veio perturbar os romanos e, além disso, não é rei nem Messias. Este era o pensamento dos fariseus, dos religiosos. E isto soa bem como a nossa sociedade hoje é. Não pode falar sobre Jesus nas escolas, porque podem encomendar o pequenino Joe ou a menina Suzy, pode ficar ofendida. Não pode falar de Jesus no ambiente de trabalho, pois pode incomodar o colega de trabalho, que leva e que vive uma vida imoral e pode processar a empresa. Que a palavra processar está falando, pode fazer o su a empresa. Não pode falar de Jesus na praça da cidade, porque pode ofender a base eleitoral e os políticos não gostam disso. Já alguma vez lhe disseram para se calar porque está falando de Jesus? Pensa bem. Já alguma vez alguém te disse, cala-te, não quero ouvir mais falar de Jesus? Já uma vez lhe disseram se você realmente acredita nessas coisas? Já uma vez alguém fez essa pergunta? Se realmente tu acreditas nisso que estás falando? Você já se encontrou em uma situação em que se falar de Jesus vai incomodar algumas pessoas? Se nós somos cristãos, todos nós já devemos ter esta experiência. De ser postos de parte, ignorados, até falar mal zombado, por falar de Jesus. Você já uma vez ficou calado porque acha que as pessoas ao seu redor não valem a pena passar o seu tempo a falar do Senhor? Não valem o esforço. Este era o pensamento dos fariseus. Talvez você nunca diz nada porque tem medo de ser excluído do círculo de amigos que se consideram boa gente. Eu tenho amigos que são boa gente. Todos os meus amigos são boa gente, boa gente. Gente boa mesmo. Que eu já não me misturo com pessoas más, eu misturo com pessoas boas. A palavra de Deus diz, se queres ser bom, então junta-te aos bons. Mas nem todos os meus amigos que são boas pessoas são cristãos. Em facto, tenho bons amigos, quando falamos de Cristo, eles jamais são meus bons amigos. Eles vão-se embora até para a semana. Talvez você nunca disse nada porque tem medo de ser excluído do círculo de amigos que se consideram boa gente. Ou talvez você proclama Jesus em alta voz, e eles o chamarão fanático e religioso. Deixe-me colocar desta forma assim. Talvez ninguém nunca tenha lhe dito para ficar calado, porque você nunca disse nada. Amém? Talvez nunca ninguém o disse para não falar de Jesus, porque você nunca falou de Jesus. E se você nunca falou de Jesus, então você está violando aquilo mesmo que a palavra de Deus nos diz para fazer, que é proclamar a nossa fé. Ou talvez sua vida não mostra muito sua relação com Jesus. Ou a sua fé. Sim, muitas pessoas que se identificam como cristãos nunca falam da palavra sobre a bondade de Deus. Ou sobre quanto Ele nos ama. Ou sobre o seu sacrifício na cruz por nossa redenção. Eles nunca cantam uma canção de louvor, mas o invocam nem em tempo necessário. Nunca falam uma palavra a favor de Jesus Cristo. Nunca cantam um cântico de louvor. Nunca dão um testemunho. Por vezes nem sabemos se é cristão ou não, a não ser que nós conheçamos quem a pessoa é. Mas em tempo de necessidade, eles sabem a quem vão buscar a bênção. Em tempo de batalha, eles sabem
aonde é que pode ir buscar a vitória? E tanta gente que nós temos tido experiência, há mais de alguns 35 anos de ministério, tanta gente que eu tenho encontrado e tenho falado. Quando o sol brilha, vão encontrar Jesus Cristo na praia. Quando a neve cai, eles sabem onde pedir a oração. Eu não sei se você é assim, se não. Mas se você é assim, você precisa de mudar. Porque virá o dia em que nós vamos enfrentar Jesus Cristo face a face. E Ele vai dizer, o que é que tu fizeste por mim? Eu tenho uma coroa para ti. Eu vim fazer uma mansão para viver a eternidade comigo. E o que é que tu fizeste por mim? Há alguns que pensam, como a Bíblia diz, que no Senhor Jesus Cristo serás salvo. Alguns pensam que é só isso, é crer e ser salvo. O resto da vida é como nós queremos, como nós desejamos. E Jesus responde ao pedido dos fariseus. Ele disse assim, se eu disser a esta gente que se calem, as pedras clamarão. A Bíblia Viva diz assim, em Lucas 19:40, da Bíblia Viva, diz assim, e ele respondeu, se eles ficarem calados, as pedras da estrada gritarão. Mas de qualquer maneira, Jesus Cristo vai ser louvado, adorado, honrado à sua entrada em Jerusalém. A seu caminho da cruz do Calvário, a seu caminho do Calvário, ele vai ser louvado e adorado. Não me queres adorar? Não me queres louvar? Olha, as pedras me levarão. A criação me levará. O que Deus criou me levará. Tens a tua escolha. Podes fazer ou não. Mas se não queres fazer, olha, eu não vou ficar sem o meu louvor. Eu vou ser louvado como filho de Deus, como rei de Israel, como filho de Deus. Eu vou ser louvado. Não queres fazer, não faças, mas as pedras me louvarão. E todo mundo saberá que as pedras me louvaram porque tu não me quiseste louvar. Em outras palavras, Deus será louvado independentemente do que as pessoas pensam ou sentem. Eles gritavam em sua entrada em Jerusalém, mas não entenderam que havia mais em sua história. Quem o conhece sabe que há motivos para gritar e louvar a Deus. Por isso é que eu às vezes eu digo, irmãos, deixa que o teu coração, a tua boca fale, o teu coração, os louvores a Deus, tu estás falando em silêncio, deixa que a tua boca fale. A Bíblia fala em fazer um som jubiloso ao Senhor. E se lemos aquele versículo no seu contexto, está falando em abrir a boca e proclamar louvores a Deus. Tantos cristãos ficam quietinhos, caladinhos, porque é o que a minha denominação ensinou, é o que a minha religião, a minha avó era assim, o meu pai era assim, a minha mãe era assim. Mas que coisa! Eu conheci uma irmã, quando nós tínhamos a igreja em Bristol, teve lá uma irmã, que ela ia a uma igreja, o qual um dia, o pastor disse alguma coisa, e ele disse, amém! A mulher ficou escandalizada dentro daquela igreja. Começaram a falar mal dela. O que é que você pensa que isto é? Então ela deixou de ir lá e veio para a nossa. Isso é o fariseu. É o religioso. Nós temos uma boca para falar. Deixa-me apenas dar este ponto e nós estamos já terminando. Quando você vai a um jogo de futebol, nós fomos ao hockey, aqui há umas semanas atrás, fomos ver o hockey. Quando eles marcam um gol, quando eles estão lá, brigando uns com os outros, dai mais, dai mais. Olha, que ele merece, dai mais. Quantas vezes eu tenho ouvido falar que nos espectadores há brigas, até que há um tempo atrás houve um que morreu, porque briga que houve aqui no Gillette Stadium. Mas quantos desses mesmos crentes ficam tão excitados quando o Benfica perde um jogo? Ou quando o Porto tem um penalti que não devia ter penalti? Eu trabalhava com um sujeito, que uma vez o
o nosso patrão, ele pagou-nos, ele levou-nos a um jogo de futebol português, soccer, ali no Gillette Stadium. Foi uma daquelas vezes que às vezes vem o Benfica, ou vem o Sporting, às vezes vem cá, não é? E jogam com a equipe da casa. E nós fomos lá. Eu não me lembro o que aconteceu, mas o homem ficou, houve uma falta, aconteceu com o homem, ficou tão bravo que ele levantou-se e disse: dá-lhe o amarelo, dá-lhe o cartão, dá-lhe o cartão. Não, ele era um homenzinho pequenino, no meio de 20 mil pessoas, já estava ele: dá-lhe o cartão, dá-lhe o cartão. E muitos de nós não têm uma palavra a dizer: o Senhor Jesus Cristo é o meu Salvador. E ele ficou tão exaltado. Se ele apanhasse o árbitro, eu acho que ele ia dar com o cartão. E muitos de nós cristãos, que gostamos de ir a um jogo da bola e tal, não é? Mas quando é para falar de Jesus, é como um dentista arrancar dentes. Ninguém diz nada. Eu gosto da maneira que um pastor disse. Ele disse assim: não sei o que você pensa, mas eu não quero um monte de pedras louvando em meu lugar. Jesus Cristo não morreu pelas pedras, morreu por mim. Eu não quero que pedras tomem o meu lugar em louvar a Deus. E estamos nos aproximando de mais um dia especial, conhecido como Sexta-feira Santa. Nesta Sexta-feira Santa lembramos do dia em que Jesus sofreu voluntariamente e morreu por crucificação, como sacrifício final pelos nossos pecados. 1 João 1,10. Domingo de Ramos abre o caminho para a cruz. Jesus foi aplaudido por muitos que uma semana depois o negariam e pediriam a sua crucificação. Os tempos mudaram desde que Jesus entrou em Jerusalém, mas a natureza humana não mudou. O mundo ainda está tentando colocar seu selo de conformidade em cada seguidor de Jesus Cristo. O mundo ainda está tentando pressionar e calar a voz de alegria que proclama o amor e a misericórdia e a graça e a bondade de Deus. O mundo ainda está hoje tentando calar o povo de Deus. Toda a pressão possível está sendo exercida sobre os cristãos para que se conformem aos padrões do mundo atual. Quantos cristãos morreram proclamando Jesus Cristo como o único caminho, a verdade e a vida, trazendo salvação e esperança e compaixão para vidas feridas pelo mundo ao seu redor? Apesar de pressões para nos conformarmos com o mundo, sejamos pessoas que mantenham o alto padrão de Deus. Deus, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Romanos 12:2. Vamos nos conformar com o seu padrão, o padrão divino, e refletir sua imagem sem concessões. Onde você estaria aquele primeiro domingo de Ramos? Admirador? Seguidor? Ou religioso? Qual seria o seu lugar? Você vendo pelo Facebook, qual seria o seu lugar? Se você pudesse estar naquela multidão que estava louvando a Jesus Cristo quando ele entrou em Jerusalém, qual seria a sua posição? Admirador, seguidor ou religioso? A natureza humana ainda não mudou. Os tempos têm mudado, mas a natureza humana não mudou. E hoje, em 2024, onde é que você está? É admirador? É seguidor? Ou é religioso? É fácil condenar aqueles que condenaram Jesus. Mas será que teríamos agido de forma diferente? Pensa bem. Se nós pudéssemos estar lá naquela festa, naquela multidão, observando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, teríamos nós agido de maneira diferente.
Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nós também somos pecadores e também nos rebeliamos contra Deus. E nós também precisamos da sua misericórdia e da sua graça. E eu termino com isto. O meu desafio para você hoje é este. Não deixe que o monte de pedras tome o seu lugar, louvando ao Senhor Salvador. Não deixe que o monte de pedras tome o seu lugar, louvando a Deus pela sua graça, o seu amor e a sua misericórdia. Qual é o seu lugar? Admirador, seguidor ou religioso? Só você pode responder essa pergunta. Let's pray. Vamos orar.